Olá, olá pessoal, olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer aqui a segunda aula, tá? É a segunda aula do nosso curso aí para o concurso da SES. A gente vai falar hoje sobre a questão dos povos indígenas, tá? Aqui na Amazônia. O que a gente vai discutir hoje está bem relacionado, tá? À questão dos povos indígenas e a submissão desses povos. Professor, no edital não está escrito isso, mas está escrito a questão da colonização. E os povos indígenas, essa relação é inerente, tá? Então a gente precisa tomar alguns cuidados. Vai que a banca resolva cobrar esse conteúdo, então você já vai ter ele na ponta da língua. E outra, você é concurseiro, você vai fazer outros concursos também. E todos os outros concursos aqui no nosso estado, geralmente, eles cobram esse assunto. Geralmente está relacionado. Trouxe aqui novamente a nossa linha do tempo para você nunca esquecer. Século XVI, século XV, XVI, XVII, XVIII, né? E início do século XIX, aí nós temos o período colonial, que é ainda onde nós estamos na parte da história, tá? É a parte onde nós estamos nesse momento. Ao final dos nossos slides, eu vou deixar algumas referências da onde eu tirei os assuntos que estão abordados aqui na aula, tá? Ao final aqui dos nossos slides, tem lá os links dos artigos científicos que eu coloquei até textos na íntegra, tá? De artigos científicos que eu encontrei sobre esse assunto, porque é um assunto um pouco denso, então para facilitar até mesmo o meu trabalho aqui, eu usei os textos ali originais desses artigos para a gente fazer a discussão. Aí sobre a aula passada, eu não coloquei nenhuma questão porque ela já tinha ficado um pouco longa. Aí eu trouxe essa questão aqui, olha só. Cerca de 6 anos antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, o território que viria a ser chamado de América foi dividido entre os dois países da Península Ibérica, por meio do Tratado de, aí letra A, Ayacucho, letra B, Santo Ildefonso, letra C, Madrid, D, Tordesilhas e letra E, Petrópolis. É bem provável que essa banca da SES cobre uma questão muito parecida com isso, porque essas bancas que não são muito tradicionais em concursos aqui, eles geralmente cobram muito esses nomes de tratados e acordos. Bom, isso aí é do cargo de perito da Politec aqui do estado de Rondônia, né? E a banca organizadora foi a Sebrasp. Aí vamos lá. O tratado de 1494 é o tratado de Tordesilhas, o tratado que dividia a América, né, a América em América Espanhola e a América Portuguesa. Esse tratado visava trazer um acordo entre essas duas potências sobre os territórios que vieram a ser conquistados, né, por esses dois povos. Aí nós temos a leste, as terras pertenciam a Portugal, tá? Aqui a leste, as terras pertenciam a Portugal e a oeste pertenciam à Espanha. A gente discutiu isso na aula passada. Então, Tratado de Tordesilhas, essa linha imaginária aqui sobre o meridiano de Tordesilhas, aonde nós temos, tá? Aonde nós temos aí esse acordo em 1494. Tudo bem? Então, continuando agora, a gente vai para a exploração da mão de obra indígena aqui na Amazônia. A gente vai falar sobre o ouro vermelho, já que o indígena era chamado ali de pele vermelha, né, um termo até pejorativo, esse termo. Bom, o que a gente tem que lembrar? A expansão do mercantilismo. O que é o mercantilismo? Ele é o embrião do processo capitalista que conhecemos hoje. Tá? O mercantilismo europeu ele transformou o mundo e transformou também a Amazônia. O mercantilismo ele se dava por trocas, né? Trocas comerciais entre os mercados do Oriente, com o qual Portugal fazia um link muito bem feito, né? E o Ocidente. Bom, e aí a Amazônia se transforma então nesse palco de batalhas, onde os principais protagonistas eram os estrangeiros, né? Que disputavam esse território e as riquezas que nele estavam contidas. Os colonos, que a gente chama aí de colonizadores, né, os exploradores de diferentes nacionalidades armados, se instalaram na área, realizando intenso comércio principalmente de escravos indígenas, drogas do sertão e também de riquezas minerais. Os diversos povos amazônicos resistiram quanto puderam, mas a avalanche europeia trazia muitíssimas armas desconhecidas. A gente até discutiu isso na aula passada, né? Os europeus também trouxeram as doenças, né, contra as quais os indígenas não tinham nenhuma resistência, dizimando então aldeias inteiras, povoados, né, diante dos pajés que não sabiam como lidar com essas enfermidades, com essas moléstias desconhecidas. Então nós temos esse contexto aí muito importante para a gente lembrar
sempre que vai estudar a questão indígena aqui na Amazônia. Aí vamos lá. Outro fator importante que estava acontecendo, olha aqui, a reforma protestante na Europa. Bom, o que era a reforma protestante? Era justamente um contrapeso ao poder da Igreja Católica dentro do continente, o continente europeu. E a presença da Igreja Católica aqui na Amazônia, ela está diretamente relacionada com essa reforma protestante, porque no contexto que a instituição católica, né, estava imersa ali nos finais do século XVI e início do século XVII, a Europa vinha de uma turbulência religiosa em função dessa reforma protestante. E aí nós tivemos o Concílio de Trento dentro da igreja, né, que foi a reforma protestante, e o Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento? A contra-reforma à reforma protestante. Foi a resposta da Igreja Católica à reforma protestante. Então a igreja, o que ela faz? Ela institui as companhias religiosas com o objetivo de levar a fé cristã aos novos mundos, né, e garantir a sua sustentação diante das críticas sofridas dentro da Europa. Ou seja, influência, expandir a sua influência mundo afora. Esse era um propósito aí da igreja naquele momento, para ser a contra-reforma da reforma protestante. E aí uma figura muito importante que a gente vai ter aqui na América Portuguesa é Inácio de Loyola, que criou a Companhia de Jesus em 1540. Né? E aí, em 1540, é criado, né? E os soldados de Cristo, que são assim chamados, são enviados à Amazônia com o objetivo de catequizar os indígenas. Padre Inácio foi um dos principais responsáveis ali pela catequização indígenas na América Portuguesa, juntamente com seus membros, os famosos e conhecidos jesuítas. Tá, vamos seguindo então. Essa aqui é a figura, né, do Padre Inácio de Loyola. E a gente vai lá para a relação, uma outra relação que é muito importante, a relação dos colonos e indígenas na colônia portuguesa. Antes da chegada dos missionários, na verdade eles já estavam no Brasil, mas antes dessa vinda substancial para a Amazônia, porque aqui a gente está falando do Brasil colônia, ali das Minas Gerais, de São Paulo. E isso vai reverberar aqui dentro da Amazônia. Olha só, em 30 de julho de 1609 é promulgado o Alvará Gentios da Terra, dizendo que os indígenas, né, que todo índio convertido ou não era livre, tornando o indígena livre do processo de escravização. Então essa lei, ela proibia expressamente o cativeiro indígena, ela ia de encontro aos interesses dos colonos, os colonos luso, né, luso-brasileiros que estavam aqui já e que dependiam da mão de obra escrava indígena para suas atividades, seja ela da cana-de-açúcar, seja ela da exploração do pau-brasil, nesse momento ainda, né? Então, nós tínhamos essa situação. Aí, diante disso, os paulistas protestam e expuseram suas insatisfações com a nova norma. Isso em 1609, tá, gente? Isso lá em 1609, 1610. E aí, em resposta aos tumultos, uma nova lei foi promulgada em 10 de setembro de 1611 para acalmar os ânimos dos paulistas ali na região. Ela declara a liberdade dos gentios do Brasil, né, excetuando, olha só, os tomados em guerra justa, ou seja, aqueles que resistirem à catequização podem ser legalmente escravizados, ou seja, o contexto de guerras justas. Então, em 1611, em 10 de setembro de 1611, é imposta uma nova legislação que coloca os gentios, né, os indígenas, assim como conhecidos, como escravos novamente sobre um contexto, o contexto das guerras justas. E aí, de acordo com essas leis de 1611, o que eram essas guerras justas? Era quando os nativos atacavam ou roubavam os colonos. Se os nativos se negassem a ajudar os portugueses na luta contra outras tribos ou na defesa de suas vidas, olha, está tendo um conflito entre os portugueses e uma tribo indígena, um grupo indígena ali e tal, e esse grupo aqui se diz aliado dos portugueses, mas não fez nada. Vamos dizer assim que não fez nada para defender os portugueses. Já pode ser considerada aí guerra justa, eles podem ser enquadrados nesse sistema. Se eles fossem contra o cristianismo, impedindo a pregação do Santo Evangelho, se os nativos se aliassem a outros povos europeus, holandeses, franceses, ingleses e irlandeses, todos esses povos aqui invadiram a Amazônia.
Todos esses povos aqui, eles chegaram até aqui na Amazônia e invadiram a Amazônia. Se os indígenas tivessem algum tipo de acordo, né, ou facilitasse a entrada desses povos, também era considerado guerra justa, tá? Vamos lá. E aí a gente vai ver a questão da chegada dos missionários ao Maranhão e Grão-Pará, tá? Ao Maranhão e Grão-Pará. Agora já no contexto de Amazônia, agora já vai ter passado um pouquinho. Bom, é a partir ali da cidade de São Luís, no Maranhão, então capital do Maranhão, né? Do estado do Maranhão e Grão-Pará, que abrangia todo o Maranhão e a boa parte do que hoje é a região norte do país, do nosso país. É a partir, então, desse momento que nós vamos ter aí essa condição diferente, tá? E São Luís a gente já sabe, a gente falou na aula passada, foi fundada pelos franceses, tá? Foi fundada pelos franceses. E ali, ó, começa a colonização da Amazônia e, consequentemente, as atividades missionárias. A gente já sabe por que os missionários vieram, a gente já sabe como eles vieram, por que vieram. Agora a gente vai ver como funcionou isso tudo. Localizados em ambientes desconhecidos e por vezes hostis, as ordens missionárias tiveram uma importância fundamental à coroa portuguesa no que tange à conquista territorial, mão de obra e fiéis, tá? Então nós temos todo esse contexto aí. Vamos lá. Os primeiros a chegar foram os capuchinhos, acho que é assim que fala, franciscanos, em 1617, seguidos pelos carmelitas em 1627, os jesuítas em 1636 e os mercedários em 639, franciscanos da Piedade e da Conceição em 1693. Então nós tivemos diversos povos missionários, não só os jesuítas, que vieram para a Amazônia. E o que eles começam a fazer? Eles começam a explorar a economia local e fundam várias missões religiosas. Eles começam a fazer a exploração desse território justamente para fazer ali um contraponto, né, da coroa, que era uma via de mão dupla, coletando as drogas do sertão, né, a salsa parrilha, o cravo, a canela, a castanha do Pará, e ao mesmo tempo docilizando esses povos, tá, para facilitar o processo de colonização dos portugueses, que é o que eu trago aqui agora, ó. Dois interesses em jogo, dos portugueses e da igreja. Dos portugueses, o rigor era de deixar ali as áreas da Amazônia conhecidas e torná-las devidamente como suas. Tinha aquela questão das entradas e bandeiras, né, o processo de bandeirismo que a gente viu na primeira aula. Então, aí, através da propagação das ordens religiosas, isso também facilitava pelo interior, porque eles fundavam aldeamentos, também prestavam serviço de reconhecer aquela região como pertencente à coroa portuguesa, porque eles estavam sobre a ordem da coroa portuguesa. Então isso dava para a coroa portuguesa o título das terras. Isso é muito importante, tá? Outro ponto, da igreja, a ideologia de salvação das almas, conversão dos indígenas à fé católica, tá? Isso aqui não agradava muito aos portugueses, é interessante esse ponto, que não agradava muito aos portugueses. Mas eles deixavam, por quê? Porque eles precisavam dessas missões para fazer essa docilização do indígena, para garantir a sua posse do território e uma série de outros fatores. Percebe-se nessa primeira fase da presença católica na Amazônia uma forte preocupação em resguardar as fronteiras portuguesas na região. Tá? E isso aqui a gente vai ver mais à frente, que é fundamental, inclusive. E aqui ó, nós temos aquele famoso mapinha, né, da distribuição das missões portuguesas, das missões na Amazônia portuguesa. Aqui nós temos os carmelitas já na bacia do Rio Negro, né, os carmelitas ficaram mais ali na bacia do Rio Negro, os franciscanos mais ali próximo à foz do Rio Amazonas, os mercedários na margem esquerda do Rio Amazonas e os jesuítas, olha só, eles ficaram com essa parte aqui, ó, mais ao sul da Amazônia. E, inclusive, havia uma discussão muito forte entre essas ordens religiosas de que os jesuítas foram beneficiados com uma área onde havia muito mais povos indígenas, onde tinha muito mais povos para serem catequizados e também utilizados sua força de trabalho. Os missionários, eles faziam a exploração econômica e ideológica. Ideológica, a questão igreja, né, religiosidade, e econômica, a questão da exploração do trabalho do indígena para a coleta de drogas do sertão e também para o plantio de alguns gêneros agrícolas na região. Tá? E aí, ó, nós vamos já começar a ver alguma coisa de Rondônia, ó, do que hoje é Rondônia, né? Em 1669, os padres Manuel e Garzoni fundam um aldeamento na foz do Rio Madeira, na ilha de Parintins, no Amazonas,
bem ali próximo da Foz do Rio Madeira. Em 1723 é fundada a primeira missão em território que viria a ser Rondônia, liderada pelo padre João Sampaio, a missão de Santo Antônio do Alto Rio Madeira, na atual localidade ali de São Carlos, próxima à Foz do Rio Jamari, ali bem no município de Porto Velho, tá? Conhecido como Boca do Jamari. Em 1728, João Sampaio, esse mesmo ali de 1723, fundou também a missão de Santo Antônio das Cachoeiras do Madeira, na localidade onde se observou o primeiro acidente geográfico desse rio, que nós conhecemos hoje como a hidrelétrica de Santo Antônio, já que a cachoeira não existe mais, né? A cachoeira era denominada pelos nativos como Maguari ou Arroio, acho que era isso, ou Arroio, não sei como se pronuncia. A comunidade foi destruída em 1748 pelos nativos. Vamos lembrar o seguinte, alguns grupos, indígenas da região, naturalmente se opunham muito a esse processo de colonização, tá? Naturalmente se opunham muito a esse processo de colonização e aí eles atuam para atrapalhar mesmo essa vinda dos missionários. E aí em 21 de dezembro de 1686 foi baixado pelo rei de Portugal o Regimento das Missões. E aqui a gente está falando, a gente teve lá atrás a lei de 1611, né? A gente teve a de 609, aí depois a de 611 e agora a gente tem a de 686. Que muda de uma coisa para outra? Isso aqui são legislações que versavam sobre a questão dos povos indígenas e a relação destes com os missionários e dos missionários com os portugueses, com os colonos. Em 21 de dezembro de 86, então, foi baixado pelo rei de Portugal o Regimento das Missões. Este documento, ou seja, lei, né, dava o direito de tutela dos índios capturados aos missionários portugueses e certificava o direito de posse de 20% dos escravos à coroa portuguesa, ou seja, os missionários tinham todo o controle dos indígenas e os colonos tinham pouco ou nenhum controle sobre os indígenas. E ainda os missionários levavam a vantagem, eles tinham um controle ideológico, né, sobre os indígenas, eles conseguiam pelo convencimento na maioria das vezes. Já os colonos era força, na maioria das vezes era pela força. Então tinha esse contraponto aí. E aqui o que eu vou trazer para vocês é um texto da Márcia de Souza Mello, tá? Tá em outro artigo esse texto, mas eu deixei aqui como eu falei para vocês, né? Eu deixei aqui o artigo como referência para vocês tiverem curiosidade ir lá dar uma olhada. Os principais itens desse regimento são, olha só, a administração dos índios aldeados passa por exclusividade para o controle dos religiosos. Então os religiosos têm exclusividade, né, sobre esses índios aldeados, tanto no que diz respeito ao governo espiritual, quanto temporal e político nos aldeamentos, ou seja, a autoridade nesses aldeamentos eram os missionários, tá? E ali o item 2, foi criado o ofício de procurador dos índios nas duas capitanias do Pará e Maranhão, o qual deveria ser exercido por um morador, tá, eleito pelo governador, depois da indicação de 2 nomes pelo superior das missões da companhia. Ou seja, as companhias elas tinham todo um controle político até mesmo do procurador dos índios, até mesmo dos órgãos que faziam os julgamentos necessários ali dentro desse contexto. Ficava proibida a moradia de homens brancos e mestiços nos aldeamentos. Somente aos missionários era permitido acompanhar os índios. Olha só, então eles tinham todo um controle muito forte sobre os indígenas, porque outro colono não conseguiria fazer, né, esse contato. Os missionários tinham a incumbência de descer em novas aldeias para aumentar a população dos aldeamentos, cujos índios eram necessários para a defesa do estado e utilização dos serviços dos moradores. O que eram os descimentos? Aqui está falando dos descimentos. Os descimentos eram justamente a busca de indígenas em suas aldeias para que eles descessem para os aldeamentos jesuítas e trabalhassem lá, vivessem lá sob a proteção dos jesuítas e sob a proteção do Estado, da monarquia, né, da coroa portuguesa. Então era mais ou menos isso que funcionava. Esses índios eles eram tratados como índios livres, vamos dizer assim, tá? E aí nós temos lá, para poder fazer as entradas nos sertões, os missionários receberiam todo o auxílio do governador, tanto para sua segurança, quanto para poderem fazer com maior facilidade as missões. Então, eles tinham todo um aparato político e militar para fazer todo esse trabalho. A repartição dos índios aldeados passava-se a dar em 2 fases, ficando uma parte no aldeamento, enquanto outra servia aos moradores
e a coroa. Esse que servia aos moradores e a coroa era uma pequena parcela. Não entravam nessa repartição dos índios os padres da companhia, e para compensá-los estavam destinados para servir os colégios e residências dos jesuítas, uma aldeia no Maranhão e outra no Pará, tá? Então os padres não entravam aí nessa contagem. E aí vamos lá. Ficava estipulado que os religiosos teriam direito a 25 índios para cada missão que tivessem no sertão. Sertão é um contexto que se chama ali a região, por serem necessários para as atividades da missão. O tempo de serviço dos índios fora dos aldeamentos de repartição estava estipulado ali. Algumas literaturas trazem 2 meses. Eu encontrei essa que fala de 6 meses, de 4 meses e de 6 meses, para o Maranhão e para o Pará, mas depois isso foi ajustado para 1 ano para as 2 capitanias, porque a busca por drogas do sertão geralmente demorava ali 8 a 9 meses, então não fazia muito sentido o indígena trabalhar só 2 meses aí para os colonos. Então vai ter umas divergências em algumas literaturas. Só poderiam entrar na repartição do serviço dos índios de 13 a 50 anos. Não entrariam nem as mulheres e nem as crianças, mas aí havia exceção para algumas índias farinheiras e as amas de leite, aquele mesmo processo que a gente teve da escravização africana, das amas de leite, também teve com as indígenas aqui na Amazônia, tá? Os índios eram considerados livres e, portanto, teriam seus serviços pagos por salários a serem estipulados conforme a especificidade local. Tá? Isso aqui muitas vezes ocorria na forma de trocas, tá? De quinquilharias na maioria das vezes. Bom, o regimento das missões ele durou 7 décadas, foram 7 décadas aí de intensa exploração da mão de obra indígena, e aí foi no governo de Marquês de Pombal que os jesuítas foram expulsos devido à sua concorrência de poder entre as missões e a coroa portuguesa. Olha o que aconteceu. A coroa portuguesa, ela precisava dos missionários, mas ela também entendia que eles estavam criando um poder dentro do território muito superior ao que a própria coroa tinha, porque eles tinham todo um aparato que lhes davam poder. Eles tinham o carisma, né, com os indígenas, eles conseguiam pelo convencimento, que os portugueses não conseguiam. Então eles tinham recursos financeiros, muito dinheiro, eles já tinham montado as vilas, aldeamentos, então eles já tinham ali um poder muito grande dentro da Amazônia. E aí isso começa a trazer um certo desconforto para a coroa. E aí Pombal, né, institui o Regimento e Diretório dos Índios, né, que vai mudar a legislação em relação aos povos. Ali nós temos, publicado em 1758, bem já depois, né, o Diretório dos Índios foi uma lei caracterizada por uma série de diretrizes a serem seguidas nas colônias portuguesas. O que o senhor Pombal, esse camaradinho aqui, o Marquês de Pombal, queria fazer? Ele queria tornar os indígenas como súditos do rei, mas para isso eles teriam que seguir algumas regras. Olha só, então ele propunha a normatização de diversas práticas coloniais, estabelecendo critérios educacionais, critérios esses de europeização, inclusive, dos povos, né? A administração da força de trabalho e relações entre indígenas e colonos. Esse momento aqui a gente vai verificar, tá, que o Pombal, na verdade, ele cria mecanismos para o genocídio cultural desses povos, né? Um mecanismo de apagar mesmo da memória desses povos as suas práticas, os seus rituais e seus costumes. Aí, ao mesmo tempo em que regulava a liberdade das populações indígenas, institucionalizava seu trabalho forçado, né? Havia uma institucionalização do trabalho forçado. Sob sua vigência até os anos de 1798, várias unidades coloniais foram criadas a partir das antigas aldeias missionárias. E o que ele fez? Pombal transformou aqueles aldeamentos missionários em vilas e cidades com nomes portugueses, com nomes, né, relacionados a Portugal. O objetivo era levar as populações indígenas a realizar a transição para a vida civil. Aquela velha história de achar que o indígena ele é incivilizado, de que ele não é capaz de ser civilizado, etc, etc, né? E aí ele quer que os indígenas passem a produzir gêneros voltados para o comércio, ou seja, integrando esses povos, essas pessoas, à lógica portuguesa de ocupação. O diretório aliava projetos políticos, econômicos e sociais baseados no pensamento ilustrado de modo a renovar o processo de assimilação e integração das populações indígenas à sociedade colonial europeia, ou seja, uma europeização dos costumes desses povos, tá? Bom, e a gente sabe qual é o resultado de tudo isso, né? Depois de
quase 2 séculos aí de exploração. A língua passou a predominar por toda a Amazônia o uso da língua geral, de origem tupi, né? Nhangatu, acho que era assim o nome que se chamava. E a gente tem toda essa questão da empresa colonial, a mestiçagem foi estimulada, né, dando origem à população cabocla, tão marcante aqui na nossa região, principalmente se a gente vai a Porto Velho, a gente consegue observar melhor, né, essa mestiçagem, essa mistura de povos. Aí calcula-se que em 1740 havia cerca de 50 mil índios vivendo nesses aldeamentos, né, formados pelos jesuítas e franciscanos. O inevitável resultado do processo de escravidão imposto pelo colonizador ou por meio da ação dos jesuítas foi a redução maciça da população indígena na Amazônica. Olha só, um outro fator bem interessante sobre essas questões de Marquês de Pombal está relacionado aí também, tá? Está relacionado aí também com, vamos dizer assim, quando ele institucionalizou todas essas legislações, uma delas era que não poderia mais haver, olha só, não poderia mais haver nesses aldeamentos, nessas áreas, nessas regiões, moradias comunitárias, ou seja, coletivas, que as casas deveriam ter repartições, ou seja, quartos separados. É aquele modo de vida que nós vivemos hoje, inclusive, né, os quartos separados, que não era mais para que os indígenas vivessem naquilo. Então, muda-se todo o costume desses povos, né, com essas legislações que vêm, como eu disse lá na aula passada, que vêm de fora para dentro, aqui na nossa região. Aí nós vamos chegar um pouco mais adiante, a gente vai chegar em 1722 e a gente vai falar da expedição de Palheta, o Homem do Café. Essa expedição, inclusive, de Francisco de Melo Palheta foi a expedição responsável, né, ele contrabandeou da Guiana para cá, na verdade, né, foi um contrabando. Ele contrabandeou as mudas de café e trouxe para o Brasil, e aí o resto a gente já sabe, né? O Brasil se tornou um grande produtor desse grão, principalmente no final do Império e início da República. Olha só, Francisco de Melo Palheta, então, Sargento-Mor, né? Ele chefiou uma expedição científica para estudar o Rio Madeira. Os objetivos eram muitos, entre eles descobrir possíveis riquezas. Gente, olha só, outros navegadores, conquistadores, exploradores, como vocês quiserem chamar, eles já haviam passado por aqui, pelo Rio Madeira. Mas Francisco de Melo Palheta, ele tinha uma missão diferente, que era fazer um detalhamento da flora, da fauna, de possíveis riquezas, de apressamento indígena, né, de várias coisas, o que tinha aqui na região que poderia ser explorado. E aí fazer esse relato detalhado. E ele alerta também os portugueses da presença de invasores próximos ao Rio Madeira, na bacia do Rio Mamoré. Palheta também faz os primeiros registros das dificuldades de se transpor as corredeiras do Madeira, que só de Porto Velho a Guajará-Mirim, antes da construção das duas hidrelétricas, eram cerca de 15 corredeiras, tá? De Porto Velho a Guajará-Mirim. Então esse trecho não era navegável. Até hoje ainda tem trechos não navegáveis nesse espaço. Batizou o rio como Rio das Madeiras. Os indígenas nativos chamavam os caripunas, caritianas ali, eles chamavam o Rio Madeira de Rio Caiari, alguns chamavam de Cariri, ou Caiari escrito assim também, tá, gente? Eu não sei qual que é a forma correta de escrever, que eu já vi na literatura esses dois termos. Aí vamos lá, que para eles a tradução era Rio do Amor, enquanto os portugueses, né, passaram a chamar de Rio das Madeiras por causa da quantidade de troncos que o rio transporta, aí, principalmente no período da cheia. Mostrou aos jesuítas espanhóis que o rio Guaporé era o limite entre as possessões de Portugal e Espanha. Ele foi até uma das missões pelo rio Mamoré, uma das missões em território já espanhol, né, em território ali de controle espanhol, e falou assim para os camaradas, olha, no rio Guaporé para lá é possessão portuguesa, não vá, tá? E é por causa dessa expedição também que Portugal vai fechar a livre navegação entre a bacia do Guaporé, Mamoré e Madeira, impedindo ali a navegação na região sob pena, tá, de prisão para quem fizesse isso. Então nós temos essas condições aí, porque Francisco de Melo Palheta já chega aqui na região no momento em que já está descobrindo ouro no rio Guaporé, que é o que a gente vai ver na próxima aula, a questão do ouro aí, o ciclo do ouro no Guaporé. Nós tivemos o ciclo das drogas do sertão, que a gente já discutiu com as questões indígenas, né? A exploração das drogas do sertão, salsa-parrilha, o cravo, a canela, a noz moscada, a castanha do Pará. Ok, e agora a gente vai ver sobre o ciclo do ouro. Pessoal, cuidado que o látex não é
O látex não é droga do sertão, tá? O látex é bem recente, do ponto de vista histórico é bem recente. Não faz parte daquele contexto de droga do sertão. Muito cuidado com isso, que muitos concurseiros acabam confundindo esse termo aí, tá? E aqui a gente tem uma questão para a gente brincar, para a gente treinar, olha só. Durante o processo de União Ibérica, de 1580 a 1640, Portugal avançou seu território na América, aula passada, né? Resultando na transformação do espaço físico brasileiro, que passou a ser continental. Assim foi possível a ocupação da região norte, e especificamente a área do atual estado de Rondônia. Tal processo de ocupação de Rondônia se deu pela presença dos jesuítas na região, buscando a catequização dos indígenas. Acerca da conquista territorial de Rondônia entre os séculos XVII e XVIII, um outro grupo responsável por esse processo foi, nós tivemos ali os jesuítas, né? Nós tivemos ali as ordens missionárias, nós tivemos um outro grupo muito importante. Aí vamos lá. A elite açucareira, interessada na ampliação dos engenhos da cana-de-açúcar na região norte. Nós tivemos engenhos da cana-de-açúcar na região norte? Não, não tivemos. A elite pecuarista, que avançou da região sul em busca de melhores pastagens. Região norte, pastagem, floresta amazônica, não combina, né? A gente tinha aqui floresta. A questão de pastagem aqui é bem recente, né? Letra C. Os bandeirantes que buscavam a exploração econômica da região. Aqui, ó, letra C, a resposta correta. E aqui a gente vai para a letra D só para ver os produtores de borrachas interessados nas riquezas oferecidas. Olha só, cuidado com isso. A borracha, ela é final do século XIX e início do século XX. Final do século XIX e início do século XX. Aqui está 17 e 18, tá? Os produtores de soja que tinham interesse... Bom, soja em Rondônia, nessa região, século XXI. Soja em Rondônia, com toda certeza, com toda tranquilidade, século XXI. Anos 2000 para cá, tá? Bem anos 2010, na verdade, para cá. Vamos continuando. Admitindo-se um comprometimento de civilização, havia... Isso aqui, ó, cargo de delegado, tá, gente? Prova da PC de Rondônia. Admitindo-se o comprometimento de civilização, havia dominação com a incumbência de levar a sua civilização aos povos intransigentes da Amazônia. Quem eram os povos intransigentes da Amazônia? Portanto, os indígenas deveriam deixar seu lado selvagem, olha só, pela conversão dos indígenas ao projeto civilizado e civilizador. Contudo, essa finalidade não foi alcançada até o século XIX. E aí, gente, olha só. É correto afirmar que esse fragmento de texto se refere, letra A cooptação de povos nativos pelo uso da força física. Letra B, a catequização indígena pela religiosidade do colonizador. Letra C, a liberdade de expressão e de escolha dos povos autóctones. Letra D, ao comprometimento e respeito do colonizador para o colonizado. Letra E, ao projeto civilizador de conservação da cultura indígena. Bom, a gente falou bastante dessa questão indígena, da exploração dos povos indígenas, da exploração de sua força de trabalho, a submissão desses povos à religiosidade do colonizador. E aqui, ó, ele fala da incumbência de levar a sua civilização aos povos intransigentes. Portanto, né, ó, um comprometimento de civilização. Isso se dá aqui, ó, nesse contexto, tá, de catequização do indígena pela religiosidade do colonizador. Não foi a força, não foi pela força física, não foi respeitando os direitos desses povos, e sim pela catequização, pelo caráter ideológico, tá? O contexto ideológico aí de ocupação dos missionários na Amazônia e do colonizador. Tudo bem? Seguindo então, olha, encerramos aqui mais uma aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente vem com mais uma aula, agora a gente vai falar do ciclo do ouro na bacia do Guaporé, Mamoré, e a gente vai caminhando, chegando na Estrada de Ferro, passando por alguns elementos importantes aí do edital de vocês para o concurso da SES, tá bom? Meu abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até logo!